é uma coprodução com a EPTV, afiliada da Rede Globo. Um mundo de sabores, história, cultura, saúde. A gente nem percebe, mas o nosso prato, mesmo um simples vinho, é o ponto de encontro de muitas descobertas maravilhosas. Sabedoria vinda dos 4 cantos do mundo. Algumas novíssimas que acabam de sair do forno, outras tão antigas quanto a própria civilização. Mas o que isso tem para ensinar? A origem dos alimentos nos revela os segredos da sobrevivência. Afinal, foram eles que nos trouxeram até aqui. Mas como eles vieram parar na nossa mesa? Nada melhor do que ir à fonte. Evidências de 7.000 anos apontam o México como o berço do milho. Sabe quantos anos tem a receita da tortilha? Não, ninguém sabe. É comida muito antiga. Centro histórico da cidade do México. Uma festa reuniu indígenas do país inteiro e veja que interessante. Cada grupo nativo mostrou um jeito próprio de aproveitar as delícias do milho. Tortilhas para todo lado. A clara é conhecida, mas aqui tem a escura, feita com grãos roxos, e como as frutas e os legumes vermelhos, tem propriedades desintoxicantes. Cobertura com carne ou salada. Não é a cara da saúde? Para cozinhar, eles preferem a espiga branca. Tudo muito gostoso. Mas este refogado com pimenta e legumes é demais. Uma lenda explica que o milho era um tesouro que os deuses guardavam dentro de uma montanha no sul do México. Mas as formigas descobriram o esconderijo, trouxeram os grãos para cima e os homens se apoderaram do presente. Para a ciência, a história é outra. O milho evoluiu desta gramínea, que se chama teosínfilo. Isso mesmo, o milho é um tipo de grama. No Centro Internacional do Milho de Texcoco, procuramos os maiores especialistas no assunto. A doutora Denise Costa mostra uma coleção incrível de espigas. Aqui, lenda e tecnologia se encontram. Como deuses, eles guardam as sementes numa sala copa. Como formigas, vamos atrás dos grãos. Bem no fundo, a maior surpresa. A gente chega ao ponto mais importante da nossa viagem ao México. Esse aqui é o milho ancestral, teosínfilo. É o primeiro milhozinho que se tem notícia em toda a história. O avô de todas as variedades que a gente conhece hoje no mundo. A semente dele é pequena. Uma espiguinha desse jeito que foi desenvolvendo, passou a ser um milhozinho assim, ó, até chegar à maior variedade do mundo. A espiga chega a 40 centímetros. You look at it today and compare it to maize. Se você olha para o teosínfilo e compara com o milho, é difícil de imaginar como se passou de um para o outro tão rapidamente. Mas isso tem a ver com modificações genéticas e com a seleção que vem sendo feita desde os primeiros agricultores. By the early farmers. Hoje o milho é uma das plantas mais cultivadas do mundo. De tanto sucesso, às vezes o grãozinho não cabe em si. Mas como acontece essa mágica? É que o grão de fibra é formado por amido, água e uma casca dura. Quando a gente esquenta, a umidade se expande até romper a casquinha. O amido se funde com a umidade em pequenas bolhas gelatinosas e plop! Estoura a pipoca Maria Sororoca. É um grão integral, com 5 vezes mais fibra do que o alface. E os nutrientes não se perdem no estômago. Mas atenção, depende de como se prepara. A maior preocupação é utilizar a quantidade de gordura necessária apenas para a produção, então não utilizar uma quantidade excessiva. E, de preferência, não adicionar sal, então usar com uma moderação, usar uma pequena quantidade. Sabia que os índios já estouravam pipoca no Brasil e na Cordilheira dos Andes? Então vamos juntos para lá e se prepare para mais surpresas. Os alimentos mais comuns, pelo menos 200, são das Américas, como o tomate, a abóbora, o
feijão comum e o cacau. Chocolate é uma palavra dos antigos índios do México. Impressionante é que 90% das calorias que alimentam o mundo vem de um número pequeno de plantas. Os mais importantes deles são o milho, o arroz, o trigo e a batata. Uma coincidência intriga os cientistas. Todos eles foram domesticados, ou seja, passaram a ser plantados e colhidos pelo homem mais ou menos ao mesmo tempo, por volta de 10 mil anos atrás. Pelo menos há 10 mil anos o homem come batata. Sim. Os cientistas dizem que a batata vem das margens do lago Titicaca, na Bolívia e no Peru. Dali ela teria se espalhado por toda a América do Sul. No Centro Internacional da Batata, em Lima, pesquisadores financiados por 58 países, inclusive o Brasil, estudam essa história. Um sucesso que começou pequeno. Dá para acreditar que as batatas primitivas eram desse tamaninho? Quantos tipos de batata você conhece? 2? 3? Pois o Peru tem pelo menos 2.500. Não parece, mas isso é uma batata. Todas elas são. A natureza não economizou tinta nem arte. Essa aqui, ó, parece uma mandioquinha, uma batata baroa, né? Mas elas são variedades diferentes. Essa aqui é meio vermelha, meio roxa. Essa aqui tem manchas. Essa é quase azul. Posso cortar bem a cátia? Olha, tem manchas. Como o milho, a batata é fonte de energia e muito mais. It has minerals, principally potassium. Ela tem minerais, principalmente potássio, ferro e zinco. Tem vitaminas do complexo B, vitamina C e também carotenoides são importantes para os olhos e outras partes do corpo. Health of eye and other parts of the body. Carotenoides são as substâncias que dão cor às frutas e aos legumes. Nas batatas, quanto mais amarela, maior a concentração de luteína e zeaxantina, dois antioxidantes importantíssimos para a preservação da visão. E as fumanças estão estragadas? Ao contrário, são as mais saudáveis. That pigmentation is most likely flavonoid. Essa pigmentação é principalmente de flavonoides, compostos químicos que as plantas desenvolveram para se defender de agressões e de doenças. Em nós, eles têm uma ação parecida. Protegem o sistema nervoso, melhoram a memória e evitam inflamações. Mas como nós começamos a comer batata? Assim é que não foi, né? Quem tem a resposta são eles, os homens das cavernas. Todos os alimentos que nosotros estamos Todos os alimentos que consumimos, não somente no Peru, mas no Brasil e toda parte do mundo, como por exemplo a batata, foram selecionados por eles. A eles devemos a sobrevivência atual e deveríamos agradecer sempre. deberíamos de agradecer siempre. Um dos sítios arqueológicos mais importantes é a Caverna de Três Ventanas, Três Janelas em espanhol. Ela foi descoberta no século passado, bem no alto da Cordilheira dos Andes. Chegar lá já seria um desafio, mas dá para voltar no tempo? Aqui dá. A cordilheira torna a viagem possível. Saímos do asfalto de hoje e vamos para os caminhos do passado. Logo avistamos ruínas incas, mas na nossa história elas não são as mais antigas. Vamos além, ou melhor, ainda mais para trás no relógio. No meio de um deserto, chegamos ao centro da civilização mais antiga das Américas. Se chama Caral. Começou 5.000 anos atrás. A cidade sagrada tem uma arquitetura monumental. 7 pirâmides que também funcionavam como prédios públicos. Uma delas é especial. Tem um anfiteatro em forma de círculo. Imensos blocos de pedra. Quanto trabalho! E de onde vinha a energia para construir tudo isso? Os moradores já plantavam abóbora, pimenta e feijão. Mas a base da alimentação era a que dava mais força, a batata. Está tudo pesquisado, mas nesse quebra-cabeça ainda falta uma peça. Para saber mais sobre a alimentação deles, os arqueólogos ainda procuram o cemitério. Nesse cemitério podemos levantar informações sobre a saúde e também entender melhor o sistema social de Caral.
que havia diferença, inclusive, na disposição dos enterros. A análise do contexto funerário sempre dá